E aí, gente, beleza? Vamos agora para mais um exemplo sobre equilíbrio, né? Momento de força, ângulos, essas coisas todas aí. Então vamos lá. O nosso exercício agora é o seguinte, ó. Para o guindaste mostrado na figura, determine o valor T da força trativa no cabo de sustentação e o valor da força no pino em A. Então vamos dar uma olhadinha aqui da leitura. A gente tem aqui, ó, uma tração aqui, que é a força nesse cabo. Aqui no ponto a gente tem uma força. Aqui a gente tem o guincho. Aqui no centro a gente tem o peso da viga. Beleza? Observe as dimensões. A gente tem um pedacinho aqui, ó, pequenininho, de 0,12 metros. A gente tem a viga de 5 metros. Aqui, ó, a largura dessa viga aqui é meio metro. Então aqui, ó, tem um pedacinho aqui de 0,25 metros. A gente tem que observar todas as dimensões que estão na figura aí, tá? Daqui até aqui, ó, a gente tem 1,5 m, onde está o guincho. Então vamos lá. A viga AB é uma viga em I padrão com 5 metros de comprimento e com 95 kg por metro. Beleza? Essas são as características. 95 kg por metro, ela tem 5 metros, está aqui os 5 metros na figura. E aí a gente tem que ficar ligados aqui nas dimensões que o exercício deu pra gente. Ângulo de 25, beleza? 10 kN. Então vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que calcular a massa da viga, né? E os dados que ele deu pra gente aqui, ó, 95 kg por metro. Regrinha de 3, em 1 metro, 95 kg. Em 5 metros tem X. X deu 475 kg, né? Essa é a massa da viga. E qual é o peso dessa viga? Peso é igual a massa vezes gravidade. Massa vezes a gravidade 9,8. Chegamos aqui em 4.655 newtons, transformando para quilonewtons, arredondando 4,66 quilonewtons. Esse é o peso da viga. Agora, daqui vocês olhem para essa figura. Ó, quais forças estão atuando aqui? Aqui no ponto B, a gente tem a força aqui, ó, a tração. No centro da viga, centro de massa, centro geométrico, a gente tem o peso da viga, que acabamos de calcular aqui. Aqui nós temos os 10 kN, representado por esse vetor que está aqui. Agora, aqui no ponto A, a gente tem duas componentes. A gente tem a componente X para a direita e a componente Y para cima. Como assim? Quando a corda aperta a viga na parede, a parede reage ali naquele pino, fazendo uma força para a direita. Então, a viga é apertada para a esquerda contra a parede. Então, a parede vai reagir ali em cima do pino, fazendo uma força para a esquerda, que ele chamou de AX. Ao mesmo tempo, essa viga, ela quer cair. Mas ela não cai por quê? Porque ela está presa no pino. Olha aqui, ó, esse pino aqui não deixa ela cair. Então, tem uma força para cima, que é o AY, que não deixa essa viga cair. Tá ok? Então, ali no pino, a gente tem essas duas forças aqui. Na verdade, é a força de reação. É a força AX para a direita e o AY para cima. O AX que não deixa a viga entrar na parede. E o AY, que é a força que não deixa a viga cair. Estou falando naquele ponto A, tá bom, gente? Então, tá bom. Então, essas aqui são as forças que a gente tem. A Y, a X, o peso da viga, o guincho e a tração com ângulo de 25 graus. Eu escrevi aqui, ó, na hora de vocês verem fica mais fácil de entender. Então, primeira coisa, eu vou escolher o ponto de giro aqui, ó. O ponto de giro vai ser o ponto A.
Aqui a gente tem a reação no apoio, que são as forças AX e AY. Aqui o peso da viga, aqui o peso do guincho, aqui a força de tração no cabo. Tá ok? Isso aqui só resume o slide passado, né? Agora vamos lá. Vamos observar alguns fatores aqui. Eu preciso achar, tô aqui nessa figurinha aqui, ó. Eu preciso achar os braços de alavanca, né? A gente definiu as forças. Então vamos lá. Primeira força. Que força que é essa aqui, ó? Essa aqui é a força peso da viga. Que distância que ela está do ponto de apoio? Lembra que o ponto de apoio ou ponto de giro, eu estou escolhendo o ponto A. Que distância tem do ponto A até onde está sendo feita a força peso? Essa distância aqui, ó. Então se liga só. A gente tem 5 metros dividido por 2 vai dar 2,5. Então quer dizer que a força peso da viga está a 2,5 metros da sua extremidade. Só que a gente não está considerando a extremidade, a gente está considerando o ponto A. E se você analisar aqui, ó, tem 0,12 metros de distância aqui nesse pino. Então o que eu tenho que fazer? 2,5, que é o meio da viga, menos 0,12 para achar a posição da força em relação ao ponto de giro. Então, 2,38 metros é o braço de alavanca da força-peso, que vai do ponto A até a força-peso, fazendo 90 graus. Beleza? De maneira similar, a gente vai calcular qual é a distância da força de 10 até o ponto de giro. Então, vamos lá. A viga inteira tem 5. Desconta 1,5 que está aqui, ó. E desconta esse 0,12, a gente vai considerar que está a 3,38 metros. Ou seja, essa parte de azul aqui, ó, ela está a 3,38 metros de distância do ponto de giro, que é o ponto A. Então, aqui o braço de alavanca do peso, aqui o braço de alavanca da força do guincho. E a tração? Aqui em cima, aqui, ó, de amarelo, força de tração. Do ponto A até aqui, que é essa linha traçada de verde. A gente tem do A até o B tem 5 metros, desconta aqui o 0,12, então dá 4,88 metros de braço de alavanca para a força de tração. Só que a tração, a gente tem que fazer uma coisinha com ela que é decompor, porque ela tem esse ângulo de 25 e ela não está atuando retinha no ponto A, né? Que vai ser o nosso próximo passo aí. Mas então entenderam? 2,38 braço do peso, 3,38 braço do guincho, 4,88 até o ponto B. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu só desenhei de novo os braços e as forças, mas agora vamos trabalhar com a força de tração, né? A gente tem aqui, ó, essa força que está aqui é o peso da viga com o seu braço. Aqui é o peso do guincho com o seu braço. Aqui é a distância que a tração está do ponto A, só que a tração ela está com um ângulo de 25 graus. Então a gente tem que fazer o quê? A decomposição dela. Então a gente tem aqui o TX e aqui o TY para cima e o TX para a esquerda, né? Na verdade é o TX que vai apertar a viga na parede. Então a gente fazendo aqui TX igual cateto adjacente vai dar 0,9T. A gente não sabe o T, 0,9T. E o TY é o cateto oposto, então vai ficar com seno, então vai dar 0,42T. Então aqui está o valor de TY e aqui está o valor de TX que a gente vai usar. Beleza? Vamos lá então. Mas eu queria que vocês reparassem uma coisa aqui. Olha o ponto B. A força está sendo atuada aqui. Se você traçar uma linha aqui, ó, retinha, a gente tem um deslocamento aqui, ó, uma alturazinha de 0,25 metros.
Então, a força Tx, ela não atua reto no ponto Y, no ponto A, né? Olha aqui para essa figura que está aqui, ó. Eu desenhei um esqueminha aqui, esse retângulo aqui é como se fosse a viga, aqui é o centro da viga. Olha só, essa força de tração aqui, a gente vai trocar por duas forças, a TY para cima, e olha onde eu coloquei a TX. Né? A TX, ela estava atuando aqui, ó. Aí eu desloquei ela aqui para frente para fazer o quê? Olha aqui embaixo nessa figura. Só fiz um zoom aqui, dei um zoom. TX com um bracinho de 0,25 metros, porque o ponto A está aqui embaixo, ó. O ponto A está aqui embaixo. E o TX atua 0,25 metros acima desse ponto. Então, vai causar um giro no sentido anti-horário aqui positivo. Então, o Tx nessa questão também vai fazer momento de força. O Ty, agora eu estou aqui ó, no Ty. O Ty ele já está atuando aqui com um braço de 488 metros. Então, ele já causa momento. Então, o momento da tração ele é dividido em dois. O momento da tração x e o momento da tração y. Então, olha como é que fica aqui essa figura aqui do lado. Ó, vamos lá. Todas as forças. Vamos começar aqui pela mais simples. O peso da viga, 466 kN com um braço de 238. E qual é o giro aqui? Ó? Sentido horário, negativo. Depois, a força do guincho de 10 com um braço de 3. E aqui eu não estou enxergando. 388, né? Isso, 388. 338. Bom, tá aqui. A gente calculou lá atrás. Aí agora, olha só. A tração Y tá para cima com um ângulo não, com um braço de 488 metros. Aqui, ó, a tração X com um braço pequenininho de 0,25 metros. Aqui para cima, a gente tem a força AY, que é a força no que o A faz para cima, que não deixa a viga cair. E aqui no centro a gente tem a força AX atuando no ponto A, que tanto a AY quanto a AX não causam um momento de força, porque elas estão atuando sobre um ponto de giro. Beleza? Então, essa figura aqui que vai ser o nosso guia para agora fazer a condição de momento. Então, vamos lá. Seguindo essa figura, que chegou nessa aqui, vamos calcular os momentos. Então, vamos lá. Ó. O momento resultante tem que ser zero. Então, o momento da força A, mais o momento da viga, mais o momento do guincho, mais o momento do Tx, mais o momento do Ty, tudo tem que ser zero. O momento da força A é zero, porque a A é o ponto de giro. Ela está atuando em cima do ponto de giro. Agora o momento da viga, né, do peso da viga. Ó, o braço de 2,38, ó, tá tudo aqui nessa figurinha, tá? Nosso guia está nessa figura aqui. Essa figura aqui que a gente está fazendo essa conta aqui. 2,38 metros vezes o peso da viga. Por que é negativo? Conta do giro horário, né? Agora o momento do guincho. 338 metros vezes o peso do guincho. De novo, negativo por causa do sentido do giro, sentido horário. Agora, a tração X, o braço de 0,25 e a tração X que a gente não sabe. O giro é positivo, né? Se vocês olharem na figurinha aqui, ó, olha aqui onde está o giro dela. Né? Observem aqui que é positivo o giro. E por fim, a tração Y, né? Com seu braço de 488. Então agora é só substituir.
o braço vezes o peso da viga, o braço vezes o peso do guincho, o braço vezes quem? Tx, que é 0,9T, que a gente calculou lá atrás. 488 vezes quem? Ty, que a gente calculou lá atrás, que vem do seno de 25. Fazendo a continha, T, junto o que tem T, o que não tem, ó. Passa dividindo, a gente chegou na força de tração, que vale 21,88 kN. Ok? Então a gente acabou de achar a força de tração que a corda faz naquele guincho. Aquela viga, desculpa. Então tá. Bom, agora a gente precisa calcular a força A, né? O AX e o AY. Eu coloquei essa figurinha aqui de novo, ó, para lembrar que o Tx é 0,9T e que o Ty é 0,42T. Então vamos analisar as forças em Y. Quais forças que estão em Y? Nosso guia é essa figura aqui, ó. AY para cima, peso da viga para baixo, peso do guincho para baixo, Ty para cima. Então, para cima, peso para baixo, Ty para cima. Tá beleza? Então, AY, o peso da viga, o peso do guincho. Quem que é 0,42T? É a tração, né? E quanto que vale o T mesmo? 288, que a gente acabou de calcular. Fazendo essa continha, a gente chega que o AY vale 5,57 kN para cima. Beleza? Agora vamos para cá, ó. Força X, a resultante. Todas as forças X somadas têm que dar zero. Quais são as forças X que tem aqui nessa questão? A gente tem o Tx para a direita e o Ax para a esquerda. O Tx é 0,90T, então 0,9 vezes o T, que a gente calculou. Ax, fazendo a continha, a gente chega no valor do Ax. Beleza? Então, a gente encontrou a força de reação no pino. Então, essa questão fica como exemplo quando tiver ângulo, né, quando tiver deslocamento em relação ao ponto de giro, porque o Tx, vão ter questões que ele vai estar retinho no ponto de giro, mas vão ter questões como essa, que ele estava, por exemplo, a 0,25 metros acima do ponto de giro. E aí a gente não pode ignorar, tem que calcular essa força aí, esse giro que essa força causa. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. E bora fazer exercício. Valeu, gente.